Você que está na menopausa, sente que enlouqueceu? Um dia está chorando, no outro está inchada, no outro tem insônia, e sua menstruação, ora vem 2 vezes no mês, ora some por 3 meses, e quando você vai ao médico, seus exames estão normais, e ele diz que você é jovem demais para a menopausa. Você não está louca, você está na perimenopausa, a fase mais caótica e menos diagnosticada na vida da mulher. E eu vou te explicar agora por quê, com detalhes fisiológicos, por que seu corpo entrou nessa montanha russa hormonal. Seja muito bem-vindo. Eu sou a doutora Andréia Azevedo, sou médica ginecologista e obstetra, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde atuo como servidora concursada há mais de 30 anos. Sou mestre e doutoranda e tenho a honra de ser revisora da BMJ, que é a British Medical Journal, uma das revistas científicas mais prestigiadas do mundo. Participei de inúmeras palestras e congressos no Brasil e no exterior. Além de atuar no Brasil com registro na especialidade de ginecologia e obstetrícia no Conselho Federal de Medicina, no CREMET, na AMB e na FEBRASGO, também apresento registro de especialidade médica em Portugal na área de ginecologia e obstetrícia. Mas mais do que os títulos e experiência, eu estou aqui porque uni a ciência médica à neurociência, para te provar que a menopausa não é o fim da sua vitalidade, e sim o início de uma nova fase. Existe um caminho fisiológico e natural para retomar o controle do seu corpo, e é isso que eu ensino aqui. Seja bem-vinda. Entender onde você está, precisamos olhar para os seus ovários. Eles não são apenas órgãos reprodutores, eles são glândulas endócrinas que comandam o seu cérebro, seus ossos e seu coração. Nós nascemos como um número finito de folículos. A partir dos 35, 40 anos, essa reserva ovariana cai drasticamente. O seu cérebro, através da hipófise, percebe isso e começa a gritar para o ovário trabalhar. Esse grito é um hormônio chamado FSH, hormônio folículo estimulante. Se o seu hormônio folículo estimulante está oscilando, seu cérebro já está em modo de alerta, mesmo que você ainda menstrue. Vamos agora ao caos da perimenopausa ou do climatério. Essa é a fase da tempestade hormonal. O que acontece aqui não é apenas falta de hormônio, é o seu desequilíbrio. Primeiro cai a progesterona, ela era o seu calmante natural, um hormônio que segura o seu fluxo menstrual e te faz dormir. Sem ela, você entra em dominância estrogênica relativa. Por isso, a perimenopausa é quando o seu corpo começa a dar os primeiros sinais de que a menopausa está se aproximando. Geralmente começa entre 45 e 50 anos, mas pode variar muito. Os sintomas mais comuns são os ciclos irregulares. Eles podem tanto ficar mais curtos, 25 dias, 20 dias, ou mais longos, 40, 60 dias sem menstruar. Isso acontece porque a ovulação se torna imprevisível, você deixou de ser o relógio suíço. Outro sintoma importante são os calores. 75 a 80% das mulheres apresentam calores insuportáveis pela alteração do termostato do cérebro. Estudos mostram que as mulheres japonesas têm menos calores do que as ocidentais. Outro sintoma é o aumento de peso, porque o seu metabolismo desacelera e você passa a acumular mais gordura na barriga. As alterações do humor, a insônia, também são comuns na menopausa. E com isso, há uma alteração da serotonina. E com isso, você tem aquela irritabilidade extrema, ansiedade, insônia. Mas você não é bruxa. Em algumas mulheres também apresentam sangramentos intensos, que podem representar possibilidades de miomas estarem crescendo na pré-menopausa. E por isso, você tem que procurar seu médico de confiança. Um dado importante, a pré-menopausa pode durar de 2 a 10 anos. E 30% das mulheres têm sintomas tão intensos que afetam a sua qualidade de vida. Agora vamos passar a falar sobre a menopausa. Diferente do climatério, a menopausa é um marco, quando você fica 12 meses consecutivos sem menstruar. A sua fábrica fechou. O estrogênio cai a níveis basais. E o impacto fisiológico disso é claro.
Aumenta os riscos de osteoporose. O seu estrogênio ajudou a fixar cálcio durante anos. Sem eles, 1 a cada 3 mulheres vão ter osteoporose após os 50 anos. O risco de doenças cardiovasculares também aumenta. É cerca de 2 vezes maior, segundo a American Heart Association. O estrogênio protege seu coração. Sem ele, seu colesterol ruim, o LDL, sobe e aumenta os riscos de infarto. Dados alarmantes, mas evitáveis. 50% das mulheres pós-menopausa não sabem que tem risco cardíaco elevado. E apenas 20% suplementa a vitamina D essencial para os ossos. A menopausa não precisa ser assustadora. Você precisa de orientação e estratégias certas. É possível superar a menopausa com o método certo e um plano adequado. Muitas pacientes chegam ao meu consultório tomando antidepressivos, remédios para dormir, quando na verdade o que elas têm é uma deficiência hormonal na perimenopausa. O diagnóstico errado leva ao tratamento errado. Você sente que está apenas tomando remédios para os seus sintomas ou está tratando de verdade? Você precisa entender que a menopausa não é sobre parar de menstruar, é sobre uma mudança hormonal. A falta de estrogênio e da progesterona acontece em todo o seu corpo. Falta hormônio no cérebro, seus neurônios diminuem. Falta hormônio no seu intestino, seu metabolismo diminui. Falta hormônio na sua pele, falta hormônio nas suas articulações, falta hormônio no seu organismo todo. Por isso, você sente tantas mudanças e fica com a ideia de que seu organismo está diferente. Você perde a sua identidade da menopausa. Os sintomas da menopausa variam muito de mulher para mulher, mas os mais frequentes incluem os calores, incluem as alterações de humor. Os calores afetam 3 em 4 mulheres na menopausa e eles são causados pela desregulação do hipotálamo, a região do cérebro que controla a sua temperatura. Com a queda do estrogênio, seu corpo acha que está superaquecendo, disparando suores e calores intensos. Como ginecologista com mais de 3 décadas de experiência, afirmo que os calores representam o sintoma mais característico e incômodo da transição menopáusica. Afeta de 75% a 80% das mulheres, mas a duração média de cada episódio pode durar de 3 a 5 minutos e pode acontecer desde uma vez por mês a mais de 10 episódios diários em casos graves. A persistência média dos calores é de 7 anos, com 30% das mulheres relatando sintomas por mais de 10 anos. Curiosamente, a prevalência geográfica dos calores são maiores nas mulheres ocidentais. Como já falamos, as japonesas apresentam muito menos intensidade e muito menos frequência, principalmente pela sua dieta rica em soja. Um outro sintoma presente em aproximadamente 60% das mulheres na menopausa e na menopausa são os suores noturnos, que é muito mais do que um simples incômodo à noite. É um fator significativo de privação crônica do sono. As mulheres com suores noturnos frequentes têm 2 a 3 vezes mais risco de desenvolver distúrbios do sono e depressão. A fisiopatologia envolve a mesma desregulação hipotalâmica dos calores, porém com efeitos amplificados pelo ciclo circadiano. Pesquisas mostram que picos de noradrenalina são 40% maiores à noite do que mulheres na menopausa há mais de 10 anos. O outro sintoma é o ganho de peso. O metabolismo basal diminui 5% por cada década após os 40 anos. E há um aumento da resistência insulínica. Com isso, você pode engordar mais com a mesma alimentação. Pela menopausa natural, está associado a um aumento de 32% a 35% na incidência de resistência à insulina, também eleva o risco de diabetes tipo 2 entre 1,7 a 2 vezes após a menopausa. As mulheres na menopausa apresentam aumento no nível médio de glicemia de jejum e um aumento da hemoglobina glicada comparado à pré-menopausa. E a causa que envolve isso, primeiro, é a redução da sensibilidade hepática à insulina. Segundo, a diminuição da captação muscular de glicose. E terceiro, o aumento da lipólise visceral
com elevação dos ácidos graxos circulantes. Um outro sintoma frequente são as alterações de humor e ansiedade. Elas são decorrentes da tempestade neuroendócrina que acontece na menopausa. As flutuações emocionais na menopausa, elas representam um desafio complexo e cada vez mais estudado atualmente. Cerca de 45% a 50% das mulheres apresentam sintomas de irritabilidade, labilidade emocional e mesmo depressão. A causa principal envolve a interação entre a queda do estrogênio e os sistemas de neurotransmissores cerebrais. Há uma redução de 40% da densidade dos receptores de serotonina no nosso córtex pré-frontal. Há um aumento de 30% da atividade da monoamina oxidase, uma enzima que degrada a serotonina e dopamina. E há uma desregulação do eixo hipófise, hipotálamo e adrenal. E com isso, aumenta os níveis de cortisol. As mulheres da menopausa têm 2 vezes mais riscos de desenvolver um episódio de depressão maior, comparado à pré-menopausa. O estrogênio, ele influencia a serotonina, que é o hormônio do bem-estar. A sua queda pode causar irritabilidade, a névoa mental e a depressão. E, portanto, você precisa tratar isso. Outro sintoma muito frequente da menopausa é o ressecamento vaginal, a diminuição da libido, as dores na relação. O ressecamento vaginal é um sintoma mais subnotificado que existe na menopausa, mas tem um impacto profundo na qualidade de vida da mulher. A atrofia vulvovaginal aproximadamente afeta em torno de 50% a 60% das mulheres, mas é subdiagnosticada, com apenas 20 a 25 buscando um tratamento ativo, porque ainda há um preconceito e há uma falta de reconhecer que o ressecamento é a principal causa da diminuição da libido. E é importante que você busque tratamento. É importante normalizar o seu pH vaginal. É importante melhorar a espessura do epitélio vaginal. Os estudos demonstram que o epitélio vaginal não tratado na menopausa, ele pode sofrer uma redução de 8 a 10 camadas de células para apenas 3 ou 4, o que explica a sua dor na relação. E as consequências são profundas. Elas aumentam a dor nas relações, alteram os relacionamentos e aumenta cerca de 30% das infecções urinárias recorrentes. Um outro sintoma importante na menopausa é a insônia, que é considerada uma epidemia silenciosa na meia-idade feminina. A insônia ou sono fragmentado é um distúrbio multifatorial, mas que afeta cerca de 60% das mulheres na menopausa. A prevalência da insônia aumenta progressivamente na menopausa, desde 12% na pré-menopausa até 42% na menopausa tardia. E a causa envolve 3 mecanismos principais: a redução dos níveis de progesterona, um hormônio com potente efeito sedativo, a diminuição da conversão de triptofano e serotonina, que é o precursor da melatonina, devido à diminuição dos estrogênios da menopausa. E a terceira causa, o aumento dos níveis noturnos do cortisol salivar. Com o aumento do cortisol, o aumento do estresse, a melatonina diminui ainda mais a produção. É crucial destacar que a privação crônica do sono na menopausa está associada ao aumento do risco de declínio cognitivo. Um dado científico importante é que 50% das mulheres relatam que os sintomas atrapalham a sua qualidade de vida. Mas temos soluções. A dieta mediterrânea reduz esses sintomas em 40%. Um outro sintoma da menopausa é a perda óssea. Após a menopausa, está associada à perda acelerada de 2 a 4% da densidade mineral óssea por ano. Nos primeiros 5 a 7 anos é o período mais crítico. Os dados epidemiológicos mostram que 1 a cada 3 mulheres acima de 50 anos sofrerá de osteoporose e risco de fratura de quadril. A causa envolve um desequilíbrio entre formação e reabsorção óssea. Há um aumento de 200% na atividade dos osteoclastos e há uma redução da diferenciação dos osteoblastos.
Com isso, há uma diminuição na absorção intestinal de cálcio e o turnover, a renovação óssea, fica aumentada. Intervenções combinadas e maior eficácia da associação de cálcio e vitamina D com exercícios é a solução para a redução das fraturas vertebrais. É fundamental iniciar a prevenção precoce. Os dados mostram que 10% da perda óssea aumenta em 2 a 3 vezes o risco de fratura. E com isso, a densitometria deve ser realizada anualmente nos primeiros 5 anos pós-menopausa em mulheres de risco. A menopausa tem uma gama de sintomas muito vastos. Sintomas inespecíficos, como fadiga, palpitação, dificuldade de concentração, perda de memória, confusão, irritação, tolerância zero e muitos outros. Como saber em qual fase você está? Vamos a um checklist. Se você tem alterações no ciclo, seja encurtado ou prolongado, se seu ciclo mudou, se seu FSH está subindo, se a sua tensão pré-menstrual dura mais que 15 dias, porque normalmente isso é um sinal de queda da progesterona, se você está mais irritado do que antes, se você tem calores estranhos, se a sua menstruação está oscilando, se ela já parou, se você sente calores, você pode estar entrando na menopausa e é necessário buscar ajuda profissional médica. Entender a fase da menopausa é o seu primeiro passo. O segundo é entender o que está piorando para isso acontecer. Existem gatilhos na sua rotina que agem como gasolina nessa fogueira hormonal. Você não pode nem deve passar por isso sozinho. Você precisa aprender a escutar seu corpo e seu cérebro. No próximo vídeo, vamos falar sobre bioquímica alimentar. Não é sobre engordar ou emagrecer, é sobre inflamar o seu corpo. A medicina mudou e você precisa mudar com ela. Se este conteúdo te trouxe uma nova visão sobre o seu corpo, sobre a menopausa, inscreva-se no meu canal e ative o sininho, porque sempre teremos material fresquinho, novos vídeos por aqui. Se quiser saber algo específico, deixa aqui nos comentários. Um beijo e fique com Deus. Até a próxima aula.